vídeo eu vou falar para vocês as 10 regras financeiras que todo pequeno negócio precisa ter. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bianca e nesse canal nós falamos de renda extra, empreendedorismo, marketplace, enfim, coisas que vão ajudar você aí no seu dia a dia empreendendo, certo? Bom gente, e hoje nesse vídeo eu vou estar passando para vocês coisas que eu aprendi errando. Aprendi na prática, literalmente, na prática do empreendedorismo. Bom, gente, a primeira dica, assim, muito importante é dinheiro pessoal e dinheiro da empresa. Gente, é muito comum. O pessoal que empreende, que tem uma barraquinha de alguma coisa, enfim, começar a misturar as contas da empresa e as contas de casa. Por exemplo, eu tenho aqui, vendi hoje R$1.000, e aí vou pegar esses R$1.000 e vou pagar o meu aluguel. Peguei esses R$1.000 aqui e vou comprar um negócio pro meu filho. Tipo, gente, sério, existem etapas do negócio, tá bom? Então, assim, existem etapas do negócio. No vídeo que eu falo como de 20 reais a 100k, né, como hoje a gente tá faturando esse valor, eu conto um pouco ali da história que, assim, eu tinha um faturamento muito baixo e eu pegava aquele dinheiro para comprar comida para casa. Esse é uma etapa do seu negócio, mas você não pode ficar para sempre desse jeito. E eu realmente espero que você não fique na pindaíba para sempre, sabe? Então, assim, seu negócio, você tá para comprar comida, é uma coisa. Agora, assim, eu vou pegar pra comprar uma coisa pro meu filho, sabe? Uma coisa que não é tão necessária assim, então para com isso. Para mesmo. Se você, eu peguei pra pagar meu aluguel, talvez isso é importante. Lógico, é muito importante, você não quer morar na rua, né? Mas, dava pra você tirar um prolabore, entende? Então, assim, para de ficar gastando. Esse nem é um dos problemas, assim, que eu tô falando, sabe? Tem gente que gasta, assim, tipo, o dinheiro da empresa pra ir lá comer pastel. Entende? É esse tipo de coisa que é muito complicado. Então, sério, parem, se vocês fazem isso, comecem a se organizar. É um processo, tá? Não vai basicamente dar pra fazer isso da noite pro dia. Mas o quanto você consegue, vai desmembrando. Isso aqui é dinheiro da empresa. Vou começar a tirar um dinheiro pra mim, entende? A gente vai chegar na questão do prolabore, mas essa é a dica 1. Não misture dinheiro da pessoa física com a pessoa jurídica, certo? Dica 2. Controle o seu fluxo de caixa. Gente, esse negócio me dá até um negócio no coração. O controle do fluxo de caixa é uma coisa tão importante para a empresa. Antes de começar o mês, a gente já tem que ter programado, ter uma média, pelo menos, do quanto a gente vai gastar, tá? Por quê? Sério, em mês bons, em mês que era pra eu fechar no azul, que era pra eu ter lucro, eu fechei no vermelho por conta de descontrole de fluxo de caixa. Porque, precisa comprar, precisa isso, precisa daquilo. Mano, às vezes nem precisa tanto assim, sabe? Ou você pode, de repente, comprar no cartão de crédito da empresa e pagar no outro mês, sabe? Tem várias coisas que você poderia fazer, deixar pra depois, esperar virar um mês. Mas não, quer comprar tudo na hora. E isso faz a sua empresa, pequenas coisas fazem a sua empresa fechar no vermelho. Então, controle o fluxo de caixa da sua empresa. Vamos lá, estamos no começo de agosto agora, enquanto eu gravo esse vídeo. Estamos no começo de agosto. É bom que você já tenha feito. Se você não fez, se passaram poucos dias, pegue uma planilha e coloque lá o que você gasta para manter a sua empresa aberta. Aluguel, água, luz, internet, você paga algum motoboy, o fornecedor, quanto você gasta em média? É muito variável, o fornecedor é variável sim, mas a gente precisa ter uma média de quanto vai gastar com eles, porque é muito fácil se descontrolar, tá? O fornecedor, ele quer te oferecer coisa, ele quer que você compre mais, então cuidado com isso, compre somente aquilo que você precisa realmente. O que eu faço aqui? Eu estipulo uma meta de gasto com o fornecedor mensal. Mas eu preciso, sim. Se passou da minha meta, eu já falo pra ele, posso te pagar no outro mês? E eles sempre aceitam, porque a gente tem um relacionamento. No começo não é assim, então a gente aperta um pouco. Vai lá, eu vou ter que pausar esse anúncio aqui porque eu não tenho mais dinheiro pra poder comprar. Eu não vou tirar do meu lucro, entende? Então, são muitos pontos que se devem analisar.
tá? Porque nesse descontrole você fecha no vermelho. E se você fecha no vermelho 1 mês, 2 meses, 3 meses, quanto tempo sua empresa vai durar? Entende? Então assim, mas eu tô investindo. Existe o investimento e existe o descontrole. São coisas totalmente opostas. Então presta atenção em que lado da polaridade você está. Tudo bem? Então vamos lá. Dica 3. Não olhe apenas o faturamento. Gente, sério, eu fico passada com esse pessoal que fala assim: nossa, faturei 1 milhão, faturei não sei quantos milhões. Cara, é lindo, ó, assim, parabéns. Mas quanto você lucrou no fim de tudo isso? Porque é muito fácil, assim, mas não é tão fácil assim. Cara, faturar, você pega, bota um ads agressivo, coloca o preço lá embaixo e você vai vender. Mas quanto sobrou de dinheiro pra você no fim do mês, entende? Isso é uma coisa muito importante que as pessoas realmente, elas meio que não sei, não se importam, elas se importam só com o faturamento, é que o faturamento é muito bonito. Eu tava com o pessoal do Preço Certo, faz anos, eu fechei uma parceria com eles, né, basicamente assim, eles têm um produto, faz anos também que eu já não tô mais trabalhando com eles, né? Que eles faziam controle do seu fluxo de caixa, enfim, faziam um controle financeiro ali pra você. Você pagava por mês e tudo bem. Ajudava também na precificação de produtos, né? E tinha uma coisa que eles falavam da Preço Certo muito bom, tá? Eu, quando comecei a me organizar mais financeiramente, eu comecei com a Preço Certo. Hoje eu não estou mais com eles, mas o período que eu estive foi muito bom mesmo, tá? Eles falam assim: faturamento é ego, lucro é ponto de vista e caixa é a realidade. Isso, porque é muito bonito o lucro na planilha, mas quanto você tem no caixa, entende? Porque, por exemplo, pra gente que vende no marketplace, faturamento é uma coisa, o que entrou na sua conta é, assim, outra coisa, sabe? É muito distante, porque a gente nunca recebe o dinheiro na hora que vendeu, a gente recebe depois, dias depois. Então, é muito diferente, sabe? Às vezes você tem um negócio que você recebe na hora. Ótimo. Mas nem todos os negócios são assim, certo? Então, não fica de olho só no faturamento. Fica de olho no seu lucro e principalmente no que você tem no caixa. Quando você fechar um mês, quanto dinheiro você tem? Você fechou com mais ou menos do que o mês passado? E principalmente, isso é bom ou ruim para sua empresa? Então, pensa nisso quando você for fazer o seu fechamento, certo? Dica 4. Tenha uma reserva de caixa. Eu tô olhando aqui, tá, gente? Porque eu tô com a minha cola. Tenha uma reserva de caixa. É muito importante a empresa ter reserva. Não tô falando nem você, pessoa física. Você, pessoa física, é obrigatório, tá? E a empresa também. Mas assim, não vamos falar da pessoa física depois. Pessoa jurídica, vamos falar dela aqui agora. Pelo menos 4 meses de fluxo de caixa, tá? E é muito importante. Fluxo não, desculpa, reserva. Tá? O que vai compor essa reserva de caixa aí de 4 meses, pelo menos, tá? E Bianca, da onde você tirou esses 4 meses? Gente, eu fiz uma... Não é nem mentoria, é uma consultoria, basicamente, né, da ForBlue, né? Foi muito bom também pra mim, muito bom mesmo. Hoje eu não estou mais com eles, mas assim, foi muito bom. E uma coisa que eles focavam muito era da gente ter 4 meses de caixa. Eles focavam muito nisso, assim, você tem que ter 4 meses de caixa. Era tipo um negócio, assim, brutal, assim. E foi muito bom mesmo também a ForBlue. Aprendi muito. Então, assim, gente, o caminho do empreendedor é de aprendizados, né? A gente caminha por muita coisa aí. E na ForBlue eles passavam isso pra gente. Esses 4 meses de caixa, o que eles precisam ter, tá? As suas despesas fixas, tá bom? A gente não tá falando de, por exemplo, pagamento de fornecedor, a não ser que você tenha dívida com os fornecedores, por exemplo. Impostos, né? O DAS, por exemplo, que é o imposto de quando você fatura. Então, é tudo que você precisa pagar se sua empresa não faturar. Vamos supor, aconteceu alguma coisa e minha empresa não faturou. Zero, entrou R$0. Quanto eu preciso ter de dinheiro para pagar os custos? Porque não é porque a sua empresa não faturou que você não vai ter conta para pagar, porque vai vir água, luz, aluguel, funcionários, enfim, várias coisas vão ter para pagar, entende? Outras não vão ter. Às vezes você não vai precisar pagar ali o motoboy, você não vai precisar pagar gasolina,
outras coisas, sabe? Então, analisa todos os seus custos fixos que você necessita realmente pagar, tá? Calcula tudo, soma isso e você precisa ter 4 meses de existência, de subsistência. Porque, gente, vocês lembram da Covid? Então, acho que todos lembram, né? E muitas empresas fecharam as portas no período da Covid porque não tinham dinheiro de caixa, não tinham pro outro mês, entende? E eu sei que é a realidade de muitos brasileiros, porque a gente paga muito imposto. A gente paga, assim, o nosso fornecedor paga imposto, a gente paga imposto, o cliente paga imposto, todo mundo paga. Então, assim, fica um negócio pesado, sabe? Eu sei que é difícil e, assim, cara, você escolheu empreender, você já sabia que não ia ser fácil. Eu achei que, tá, vamos lá. Eu achei que ia ser um pouquinho mais tranquilo. Não é, mas também não vou desistir do caminho, não vou, porque eu amo empreender, eu amo fazer isso que eu faço, sabe? Então, assim, some tudo, vê lá quanto é que vai dar suas contas. Pô, às vezes você trabalha de casa e aí é alguém que ajuda ali também você com as contas, mas coloque um provisionamento e tenha como meta guardar esse valor. E às vezes você pode falar, pô, mas é muito dinheiro que eu preciso guardar. Abre uma caixinha ali no seu banco. Vamos supor que o seu banco seja ali o Inter. Abre uma caixinha no Inter ali e coloca assim, reserva da empresa. Pô, esse mês eu posso colocar R$100. Esse mês eu posso colocar R$200. Vai de pouco em pouco. Gente, é de pouco em pouco. Você não começou milionário. Se você tiver começando milionário e estiver me vendo, parabéns, é nóis, toca aqui. Mas a maioria das pessoas não começaram, sabe? Então é de pouco em pouco. E você vai crescendo o seu patrimônio. E não mexe naquele dinheiro, porque aquele dinheiro é a reserva da sua empresa, certo? E quando você tiver isso, gente, o alívio que dá, se acontecer qualquer coisa, você já fala, ai não, explodiu uma bomba aqui, qualquer coisa, eu posso pagar as pessoas, eu não vou ser processado, eu não vou deixar principalmente meus funcionários sem salário, né? Porque quando a gente tem um colaborador, isso é uma coisa muito importante. A pessoa, ela tá comendo, tá pagando as contas dela, contando com o salário que você vai pagar pra ela. Então, assim, vamos ter responsabilidade com isso, certo? Quem tá de cá, saiba a sua margem. Qual é a sua margem de contribuição? Tipo, tem gente que vai falar, o que é isso? O que é margem de contribuição? Gente, se você não sabe, busque saber qual é a sua margem, tá? E assim, existem mercados que trabalham com uma margem maior, existem mercados que trabalham com uma margem menor. Eu vou explicar aqui do jeito que eu sei, tá bom? E que tá dando certo pra mim. Ah, importante, pra você que trabalha em marketplace, o que eu uso que me ajuda a ver a margem é o Adman, tá? Eu uso o plano gratuito deles mesmo, não é uma publi, poderia ser, mas ainda não é. Neste momento, eu uso o plano gratuito deles e o plano que você não paga nada é ótimo. Eu consigo analisar o que eu preciso, que é as margens e quais produtos estão com margem abaixo do esperado, né? Então, assim, eu tenho uma margem ali limite que eu posso trabalhar, então ele consegue filtrar por margem maior, menor e os produtos que eu preciso colocar custo para ele poder fazer esse cálculo pra gente. Tá, vamos lá. O que é margem de contribuição? Ela vai ser, por exemplo, se você vai pegar o preço do seu produto, né? Deixa eu ver, eu espero que eu explique um jeito que você entenda, tá bom? Eu não sou especialista nisso, mas você tem que ter margem. O preço do seu produto, e aí você vai descontar. O que você tá pagando ali? Você tá pagando o fornecedor, tá pagando AdSense, quanto você tá pagando de Ads por cada venda. Você vai descontar imposto, embalagem, tudo mais. O que sobrar basicamente é o seu lucro bruto, porque dali você tem que pagar as suas contas, entende? Então é naquele lucro ali, aquele lucro que você vai conseguir calcular a sua margem. E é em cima da sua margem que você vai saber o quanto você precisa faturar por mês. Como assim? Bom, se sua margem é de 10%, você precisa ter X vendas para poder pagar suas contas. Se sua margem for de 30%, você precisa ter menos venda para pagar suas contas, entende? Então, a margem de contribuição, ela vai tirar basicamente os custos que envolvem o produto, tá? Que é ali fornecedor, mídia, enfim, coisas referentes ao produto, tá? Mas agora, você não vai colocar na margem de contribuição aluguel, água, luz, e aí minha margem ficou tanto. Não, não é assim, tá? O que sobrou ali, vamos supor, tem um produto ali de R$100, você descontou várias coisas e aí sua margem ficou, vamos fazer para ficar fácil, tá?
de 10%. Então sobrou ali R$10. É desses R$10 que você vai pagar o seu funcionário, o seu prolabore, a água, a luz e tudo mais, tá? Então, se vamos supor ali, você precisa de R$20 mil pra poder pagar suas contas, vamos ver quanto dá, gente, ó. R$20 mil dividido por 10. Então você precisa ter ali mais ou menos umas 2.000 vendas, tá? Isso ali com o básico, certo? Então você entendeu. Agora, se você fatura mais, se você tem 20% de margem, você precisa faturar, tipo, vender 1.000 produtos, certo? Então, assim, isso é muito importante. Quando você sabe a sua margem de contribuição, você consegue mensurar quanto você precisa vender para poder ficar no 0 a 0 e ficar no azul. Ou, pô, se eu vender menos que isso, eu vou ficar no vermelho, entende? Então você consegue já fazer aquilo ali. Já sabe, pô, eu preciso faturar tanto para poder ficar no 0 a 0. Entendeu? Então é muito importante isso, tá? Se você trabalha no Marketplace, procura esse sistema, o Adman. Ele conecta Shopee, Amazon e Mercado Livre. E aí você consegue analisar todas as margens ali, vai ficar bem mais fácil para você. Sexta dica: revise sua despesa todos os meses. Todo mês você precisa fazer isso. Você vai lá, final do mês não, né? Eu, pelo menos, faço fechamento todo dia, começo do mês. Não vou falar todo dia 1, porque é muita hipocrisia. Não é dia 1, gente. Mas é todo começo do mês. Dia 1 eu fecho caixa. Tipo assim, quanto tem aqui agora? Aí no decorrer dos primeiros dias, hoje dia 10, graças a Deus, o fechamento do mês já está feito, graças a Deus, finalizado já, ufa, mas demora. Revise suas despesas. Quando você for fazer o seu fechamento do mês, que é o que você vai fazer, Bianca? Me explica aí, o que você vai fazer, pessoa que está me assistindo? Você vai pegar todas as notas fiscais que você recebeu dos seus fornecedores queridos. E aí você já analisa quem não te mandou nota fiscal. E aí você fala, tudo bem, fulano, cadê minha nota fiscal? Você acha que eu quero sonegar impostos? Entende? Então você já fala com essa pessoa. Já vai ver ali também pagamentos dos colaboradores. Todo mundo assinou o Olerite? Todo mundo assinou os recibos? Tá? Freelancer, se tiver freelancer, tá tudo assinado, recibo, tal. E aí você vai juntar conta de água, luz, todas as suas despesas, tudo que você pagou. Se você paga muito, igual eu pago muito pela internet, puxa todos os comprovantes, anexa em cada conta que você tem. Então faz esse fechamento direitinho, manda tudo para contabilidade, porque isso é muito importante. Quando você tiver fechado isso, você olha o que eu poderia ter deixado de pagar. O que eu poderia cortar aqui na empresa, por exemplo. O que pra mim isso aqui é um gasto a mais, sabe? Então você pode analisar. Vamos supor, tá? A gente trabalha com etiqueta térmica. E existe uma forma, né? A gente tá mudando agora, migrando de sistema. Nesse momento que eu gravo esse vídeo pra vocês, tá? Uma bênção. Mas assim, a gente tá saindo do Bling pra usar o Upseller. No Upseller, pelo que a gente viu ali, estudou, a gente vai conseguir usar uma etiqueta com nota e... Uma etiqueta térmica com a nota e a etiqueta junto, em uma só. Sendo que no Bling a gente tá usando duas. Então eu já economizo metade do que eu gasto, entende? Com as etiquetas térmicas. Então é esse tipo de custo que você precisa analisar na sua empresa. Por exemplo, poxa, eu comprei ali um desinfetante tal. Será que eu não consigo comprar no atacadão? Quando você for fazer sua compra do mês, esse aqui eu vou pegar aqui pra empresa. Gastei quanto? R$10. Então a empresa te devolve R$10. Entende? Tenta buscar lugares que sejam um pouco mais baratos. Essas coisas, analisa isso. E às vezes, uma coisa que é tão pequena vai ser muito bom pra você. Entende? Depois. Por exemplo, pagar alguma conta em débito automático. E aí eles pegam e dão desconto. Se você for calcular no ano, às vezes no mês você fala, R$10 no mês. Mas calcula isso no ano. Calcula isso em 5 anos. Cara, dá uma diferença muito grande. Você tá pagando o 13º de uma pessoa. Entendeu? Então, analisa essas pequenas coisas que você pode fazer, que pode melhorar o custo aí, as despesas fixas da sua empresa e as variáveis também. Dica 7. Não compre produtos por impulso. Gente, esse vídeo tá ficando grande, mas vamos lá. Se você quiser, acelera aí, bota no 1.0 e bora. Não faz compras por impulso, tá? Com o fornecedor. O que o fornecedor quer? Ele quer vender. Tá, então ele vai falar assim, olha fulana, esse produto aqui tá super em alta, tá mesmo? Duvide, tá? Ai, mas ele é meu amigo. Amigos, negócios à parte.
Então, analisa bem, tá bom? Ou ele vai querer te... esse aqui tá em promoção, é só até esse mês. Ai, cara, nunca é até só esse mês, tá? Então, para com isso. Não faça compras por impulso. Compre o que você precisa para sua empresa, tá bom? Porque essas compras por impulso é que lasca o seu caixa no fim do mês. E aí você fecha no vermelho. Existem compras que você vai fazer com planejamento. Por exemplo, teve um mês que eu fui viajar e aí eu falei assim, eu preciso este mês ainda fazer uma compra grande e eu vou acabar fechando no negativo. Mas eu já sabia, no outro mês, o mês seguinte, ele fechou no azul e compensou o mês anterior. Mas eu já sabia, já estava programado isso, entendeu? Agora é você não saber, aí você compra por impulso, o produto fica parado no seu estoque, você não vende, às vezes nem a preço de custo e ele tá lá, um dinheiro parado. Entende? Então, assim, gente, uma coisa importante, tá? Produto parado, todo vendedor tem. Mas existem muitos e existem poucos. Então, compre com inteligência, certo? Use ali Eu vou aprender mais sobre A e vou trazer aqui também pra vocês, tá? Pra você poder... eles podem te ajudar ali também a você ter um controle de estoque maior. A falar assim, compra isso aqui, você vendeu tanto nesse mês, então você já sabe, eu vendi 200 mês passado, vou comprar 202. Entendeu? Então, analisa. Faça essas análises aí pra você não ter produto parado, tá? Quanto mais giro rápido você puder e tiver, melhor aí pro seu caixa. Dica 8. Negocie com seus fornecedores. Pois é, minha gente, pois é. Eu sei que tem fornecedor que é inegociável, né? Que você vai falar com eles assim, é só no dinheiro, só no dinheiro. Então, é complicado, mas o que vocês puderem, né, ali conversar e negociar e tal, e até chinês mesmo, tem chinês que aceita também que você negocie com eles, né? Então, conforme você tem, claro, um bom relacionamento. Sempre que você puder, tá? Por mais que você fale assim, mas eu tenho dinheiro à vista. Cara, às vezes é muito melhor você comprar parcelado, sabia? Porque melhora o seu fluxo de caixa. Porque aquele produto, por exemplo, a gente compra papel. Aqui, a gente compra bastante papel. Eu tenho dinheiro pra pagar à vista o papel. Mas eu falo assim, gente, parcela pra mim, por favor. Nossa, sabe? E eles parcelam pra mim. Aí a gente fez um parcelamento em 3 vezes. Pra mim é melhor, porque aquele papel vai ficar comigo em 3... Eu não vou precisar, vamos supor assim, não, mas acabou um mês, daí eu vou ter que comprar de novo, aí eu vou ficar parcelando em 3 de novo. Não. Ele vai durar até, às vezes, mais de 3 meses, entendeu? Então, assim, veja isso, tá? Analise ali o seu controle, né? A sua saída de produtos, mas parcele sempre que você puder, tá bom? Não dependa de um marketplace. Gente, naquele vídeo também de comecei com 20, hoje faturamos 100k, eu falo um pouco, né, do bloqueio que eu tive no Mercado Livre lá no começo, que, nossa, gente, meu Deus do céu. E foi a partir dali que eu comecei a buscar novos marketplaces para poder trabalhar, porque eu precisava, entende? Eu já estava vendendo, já estava ali com um pequeno estoque, mas pra mim era muita coisa. Eu fiquei com dinheiro parado lá, foi na época R$800, por aí. E aquele dinheiro fez muita falta pra mim, muita mesmo, sabe? Então, assim, não dependa só de um marketplace. Às vezes você tá focado só na Shopee. Cara, e se acontecer alguma coisa com a Shopee? Não tô falando que você vai fazer alguma coisa errada e vão tirar você. Mas vamos supor que a Shopee saia do Brasil. Não sei, gente, não sei, sabe? A Shopee... a Elo7, por exemplo, a Elo7 não trabalha mais com vendas, entendeu? Eles não fazem mais venda. Ela fechou. Não sei o quanto fechou, mas eu sei que eu não vendo mais lá. E eu tive um vídeo dos meus 7 canais de vendas e eu falei do Elo7. Faz pouco tempo que eu fiz esse vídeo. E eu vendi ainda na Elo7. E agora a Elo7 não é mais um marketplace. Entende? Então, e se eu dependesse só da Elo7? Eu ia estar lascada agora? Sabe? Não dependa só de um marketplace. Não dependa mesmo. Não fique na mão de um marketplace. Então, se você tá vendendo na Shopee, top. Começa a pesquisar Mercado Livre. Começa a pesquisar TikTok. Mas coloca lá 10 produtos. Vai sair, sei lá, 2 vendas por dia. Mas que seja. Você vai caminhando pros outros marketplaces também. Certo? E tem as suas... Eu falei, tem um vídeo que eu falo assim, site ou marketplace. Se você tá começando, vai pro marketplace. Se você já tá ali um pouco mais adiantado, tem o seu site, tá? Vai sair poucas vendas, uma venda ou outra. Eu não sou especialista em site, mas tenha
tá? É bem importante também. 10, dica 10, retire o seu Prolabore. O que a gente falou lá no começo, né, gente? Quanto é, mas isso é uma dúvida muito assim, que as pessoas têm muito, sabe? Tipo, e quanto é que a empresa pode me pagar? Né? Quando é que a empresa... Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando quando é que sua empresa pode te pagar. Mas o seu Prolabore, ele não pode ser, assim, algo astronômico, entende? Algo, assim, surreal. Ele precisa estar dentro da faixa de mercado. Então, vamos supor que você é um trabalhador aí da sua empresa, né? Você está começando, que você faz ali as embalagens. Você imprime e embala. Então, você é um auxiliar de e-commerce, basicamente. Quanto é que um auxiliar de e-commerce ganha? Hoje é essa base que eu tenho, tá? Então, pô, mas eu faço isso, aquilo outro, tal. Ah, o salário é X. Você pode pagar? A sua empresa pode pagar? Pô, pode. Então, beleza, tá? Dentro do que a empresa possa pagar e não prejudica a empresa. A empresa, gente, é importante olhar assim, sabe? Pelo menos eu vejo assim. Ela é como um ser, assim, uma pessoinha. Primeiro ela começa bebezinho e você tem que fazer de tudo pelo bebê. Depois ela vai crescendo, comendo uma comidinha mais sólida, ali mais, né, um arroz e feijão. Daqui a pouco você já pode deixar ela sozinha por uns 2 dias, sabe? Porque ela tá sabendo se virar, entendeu? Né? Já tá uma criancinha um pouco mais crescida. Mas você precisa cuidar e zelar daquela criança, entende? Daquele ser ali. É da mesma forma, pelo menos assim que eu vejo, sabe? Então, poxa, eu preciso cuidar, eu preciso zelar, eu não posso tirar isso aqui. Isso aqui pra hoje vai quebrar se eu fizer uma coisa dessa, tá? Por isso que existe também, gente, a retirada de lucro, né? Que isso é uma coisa muito legal que dá pra fazer se a sua empresa tem lucro, né? Fazer a retirada de lucro anual ou semestral, tá? Não sei se tem empresas que fazem a cada 3 meses, mas aqui eu faço semestral quando dá. Quando há lucro. Quando há lucro, pode-se fazer a retirada de lucro. É 100%? Lógico que não, sua empresa também precisa de lucro, entende? Então, é muito importante, né? Então, analisa aí. Às vezes você tá recebendo um salário X, que você fala, poxa, mas isso aqui pra mim não é o suficiente e tal, mas existe a retirada de lucro, onde você pode ser contemplado aí, né, pelo seu trabalho, basicamente. E uma dica extra, dica 11, esse vídeo tá super longo, mas eu espero que esteja ajudando vocês. Se você gostou, né, do conteúdo até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário, alguma dúvida, tá? Eu estou empreendendo aí, gente, há mais de 7 anos, eu já passei por bastante coisa mesmo, estou empreendendo dentro do Marketplace, né? Então, todas essas dicas que eu falei pra você, eu errei elas em todas. Mas a gente aprende. Então, eu tô passando pra vocês coisas que eu aprendi e que eu venho... a gente erra, a gente cai, mas a gente erra uma vez. A gente não fica errando muitas vezes. Então, o que eu aprendi com isso estou venho sempre trazendo aí pra vocês, né? Um pouco de conhecimento e experiência, né? Que a gente vai adquirindo com o tempo. E uma dica extra, gente, não dependa de só um fornecedor, tá? Já fiz essa burrada também e, gente, é muito ruim, tá? Só pra contar um pouco, assim, da história pra vocês, o que aconteceu. Eu tinha um fornecedor de um produto X que a gente trabalha aqui. E eu vendo muito esse produto, muito mesmo. E esse fornecedor era meu, né, uma pessoa que eu gosto muito. Então ele entrava aqui, a gente conversava e tal. E aí eu comprava de outras pessoas, mas a gente criou uma confiança, eu gostei do produto dele. E eu comecei a comprar basicamente só dele. E chegou uma hora que a loja estava só com aquele X produto, somente dele. Mas o que aconteceu? Ele aumentou o produto 2 vezes em menos de 1 ano. Teve um momento que ele quis fazer de R$5, né? Pra mim, é muito alto, porque o meu produto é ticket médio baixo. R$5 é muita coisa pra mim, é muita coisa mesmo, sabe? Muda totalmente o meu cenário. E aí a gente conversou, eu consegui chegar numa negociação, mas aumentou, sabe? Mudou muito a minha margem de lucro, entende? E eu tive que correr pra gente não quebrar. Entendeu? Porque eu sabia que naquela circunstância ali, naquele preço, eu não ia ser mais competitiva, eu ia ser muito mais caro do que o meu concorrente, muito mais, para eu poder ter margem de lucro, sabe? Eu tenho funcionários para pagar, entende? Não é só eu. Então, assim, a gente teve que correr mesmo para fazer ali
uma produção e tudo, e conseguimos, deu certo. Mas assim, e se não dá, sabe? E se você conta somente com aquela pessoa, você não tem uma outra alternativa, sabe? Então assim, por mais que às vezes seja ótimo com aquela pessoa é maravilhosa, que bom, mas vai procurando outras, tá? Não existe só um fornecedor do produto X. Pode ter certeza, existem mais. É que às vezes a gente não é tão simples achar. Mas enquanto você tiver um tempo, vai atrás. Procura, porque você vai achar, certo? Não dependa de um fornecedor, não fique na mão de um fornecedor. Porque se ele vê que você está na mão dele, ele pode aumentar o preço a hora que ele quiser e você vai se lascar, certo? Então, gente, foram essas as dicas. Espero que essas dicas tenham ajudado você. E até o próximo vídeo, gente. Beijos.